Leitura do comentário de João, a página é a 47. Uma vez que se compreenda esse propósito claramente, não é difícil perceber por que João selecionou dentre todos os eventos que ocorreram e todas as palavras que foram ditas exatamente o material adicional, ou seja, material não encontrado nos outros evangelhos, que melhor se adequava a trazer à luz a glória do Senhor, ou seja, seu ofício messiânico e sua divindade no senso mais exaltado do termo. Considerando isto, observe os seguintes relatos distintivamente joaninos. Letra A, o casamento de Caná. Isto Jesus fez como o início de seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 2.11. Letra B, a conversa com Nicodemos. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna? João 3,16. Letra C, a conversa com a mulher samaritana. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias está vindo, aquele que é chamado Cristo. Quando ele chegar, declarará tudo a nós. Jesus lhe disse: aquele que está falando com você, sou ele. Letra D, a cura do homem em Betesda e o discurso que se segue. Meu pai está trabalhando até agora e eu estou trabalhando também. 5.17. Também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. 5.18. Letra E, a alimentação dos 5.000 e o discurso que se segue. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todos que virem o Filho e crerem nele tenham a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. 6.40. Letra F, o discurso sobre a água viva, pronunciado na festa dos tabernáculos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 7.37. Letra G, o discurso sobre a semente de Abraão. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem de vocês me convence de pecado? Muito solenemente lhes digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. 8.36. Letra H, a cura do homem nascido cego, e o adorou. 9.38. Letra I, o discurso sobre o bom pastor, eu e o Pai somos um. 10.30. Letra J, a ressurreição de Lázaro. Jesus lhe disse: não lhe prometi que se você crê em mim, verá a glória de Deus? 11:40. Letra K, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. 13.3. Letra L, os discursos no cenáculo e a oração sacerdotal, capítulos 14 e 17. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Esta é a vida eterna, que te ouçam, que conheçam a ti, quer dizer, o único Deus verdadeiro e aquele a quem enviaste seu Cristo, Jesus Cristo. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. 14.6. Letra M. Algumas sessões no relato da paixão e da ressurreição, Tomé respondeu e lhe disse: Senhor meu e Deus meu. 20.28. Observe que todo esse material, que se encontra apenas no quarto evangelho, concentra-se em Jesus como o Cristo. Eu acho que está pegando aqui o... Vou deixar assim. Observe que todo esse material
que se encontra apenas no quarto evangelho, concentra-se em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e tem como propósito que a igreja possa continuar a crer nele para a vida eterna. Os milagres que foram registrados neste evangelho também focam a atenção no poder divino de Cristo, o filho do oficial do rei que foi curado à distância. O homem em Betesda que estava enfermo há 36 anos, 5.5. O homem de Jerusalém que nascera cego, 9.1. E Lázaro que jazia sepultado há 4 dias, 11.17. Ele vai colocar a referência do Louis Berkhoff, New Testament Introduction, página 104. Vivia em Éfeso e nas redondezas a audiência para a qual este evangelho foi primariamente escrito, embora no final das contas tenha sido obviamente composto para a igreja de todas as épocas. 17.20. Eram cristãos gentios em sua maioria. Isto esclarece porque o evangelista adiciona novas expectativas quando se refere a costumes e condições judaicas. 2.6. Também explica o modo circunstancial usado para indicar locais situados na Palestina. 3 características. Número 1. O Evangelho de João descreve com poucas exceções o ministério de Cristo na Judéia. A seguir apresenta-se em um breve quadro cronológico da jornada terrena de Nosso Senhor, desde a manjedoura até o Monte das Oliveiras. Letra A. Dezembro do ano 5 a.C. a dezembro do ano 26 d.C. Preparação não consta no quarto evangelho, mas veja o prólogo, do 1 ao 18. Letra B, dezembro de 26 a abril de 27. Inauguração 1:19 e 2:12. Letra C, abril a dezembro de 27. Ministério inicial na Judéia 2.13. Letra D, dezembro de 27 a abril de 29, Grande Ministério da Galileia, 4:43. Letra E, abril a dezembro de 29, Ministério de Reclusão, abril a outubro, e Ministério posterior na Judéia, outubro a dezembro. João nada fala do primeiro, exceto 7.1, quanto ao último, veja 7.2 e 10.39. Letra F, dezembro de 29 a abril de 30, Ministério na Pérea, 10.40, aqui é o versículo, né? João 10:40. Letra G, abril a maio de 30, Paixão, Ressurreição e Ascensão, capítulo 12, versículo 12. No Evangelho segundo João, fala-se pouco sobre o ministério na Galileia e quase nada sobre o ministério de reclusão. Por outro lado, certos eventos e discursos nos ministérios inicial e posterior na Judéia recebem grande atenção. Na verdade, João dedica mais espaço para a obra de Cristo na Judéia do que se pode perceber no quadro, pois é na Judéia que ocorre o milagre do capítulo 5. De modo similar, embora a ressurreição de Lázaro tenha ocorrido durante o ministério na Pérea, ela ocorreu realmente na Judéia, lugar preferido de João. Assim também a unção por Maria ocorreu quando Jesus voltou à Judéia, Betânia, após seu ministério na Pérea, e estava prestes a entrar nas agonias da Semana da Paixão. E é claro, o ministério descrito como paixão, ressurreição e ascensão aconteceu na Judéia, com exceção apenas do que está registrado no capítulo 21. Percebemos, portanto, que tudo se passa na Judéia e Samaria, 4:1 a 42, exceto pelo que foi registrado no capítulo 1, veja capítulo 1, versículo 28. Já demonstramos que a diferença de cenário não constituiu um conflito entre os sinóticos e o quarto evangelho. Número 3. Grande parte do material encontrado nos sinóticos é omitida aqui, como já foi mencionado. Contudo, a estrutura geral do relato encontrado nos sinóticos se mantém. Muito material novo foi adicionado. Tudo isso está em completa harmonia com o propósito específico do evangelista
e não implica qualquer conflito entre João e os sinóticos. Número 4. O ensino de Cristo predomina neste evangelho, mas aqui seu ensino não é em forma de parábolas, como ocorre frequentemente nos sinóticos, e sim em discursos elaborados. Isso simplesmente significa que Jesus considerou o formato não parabólico mais apropriado quando estava na Judéia, ou falando aos líderes religiosos dos judeus, ou conversando com os discípulos no cenáculo. Certamente isso não demonstra de modo algum que ele não poderia ter usado o formato parabólico na Galileia. O tópico principal de João não é o reino, como nos sinóticos, mas o próprio rei, a pessoa de Cristo, sua divindade. Apesar disso, esta diferença não é absoluta. Jesus também é apresentado no Evangelho de João falando sobre a entrada no reino. Assim como nos sinóticos, ele revela a glória de sua própria pessoa divina. Consequentemente, também, quanto a isso, não há conflito real. Número 6. Em harmonia com o ponto, este é o Evangelho do 7 Eu Sou. Encontram-se nas seguintes passagens: 6:35, 8:12, 10:9, 11, 11:25, 14:6 e 15:5. 7. Este evangelho dedica bastante espaço aos eventos e discursos de um período de menos de 24 horas, capítulo 3 a 19. Número 8, em conexão com diversas outras grandes verdades reveladas aos discípulos no cenáculo, capítulo 14 a 17. Registra-se aqui a promessa da vinda e da obra do Espírito Santo. 14 do 16 ao 17. 15, 26, 16, do 13 ao 14. Número 9. O estilo do quarto evangelho difere do estilo do Apocalipse. Mas isso não prova que o mesmo autor não escreveu ambos os livros. Além disso, as diferenças não devem ser exageradas. A declaração de A.T. Robertson é verdadeira. O Apocalipse tem muito em comum com o Evangelho. Referência, ele citou a Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, New York, 1923, página 134. Não se usa o optativo em nenhum dos dois. Ina é muito comum em ambos, frequentemente em um sentido subfinal, assim também ou. O verbo sisome ocorre em ambos mais frequentemente do que em qualquer outro livro do Novo Testamento. Outras semelhanças interessantes são: letra A, água para o deserto, compare João 4:10 com Apocalipse 22:17. Maná para o faminto, compare João 6:49-51 com Apocalipse 2:17. Letra B, autoridade recebida do Pai, compare João 10:18 com Apocalipse 2:27. Letra C, o Logos. Compare João 1:1 com Apocalipse 19:13, Cristo, a luz. Compare João 1:4, 5 e 7, 45,7,9, ponto e vírgula 3:19, ponto e vírgula 8:12, ponto e vírgula 9 e 5, etc., com Apocalipse 22:5. Cristo, Cordeiro, compare João 1:29. Grego é amnos, com Apocalipse 5:6. Grego arnion. E em outros textos. Cristo, o noivo, compare João 3:29 com Apocalipse 19:7. Aquele que nos redimiu com o seu sangue, compare João 6:53-56 com Apocalipse 1:5, ponto e vírgula 5:9, ponto e vírgula 7:14, ponto e vírgula e 12:11. Letra D, a igreja, a noiva, compare João 3:29 com Apocalipse 19:7, ponto e vírgula 22:17.
A expressão simples, mas sublime descreve o estilo usado neste evangelho, especialmente no prólogo e nos discursos do cenáculo. Observamos um tipo de fluxo rítmico que é muito efetivo e verdadeiramente fascinante. Veja-se como as cláusulas são coordenadas de forma que, frequentemente em verdade, é primeiro declarada de modo positivo, depois negativo ou vice-versa. 1.3, 14.6, 15 do 5 ao 6, 14.18 e 5.16. Não, é 15.16 o último. Veja-se como uma cláusula que expressa a graça gloriosa do Logos é seguida por uma que mostra a reação ingrata daqueles que deviam tê-lo recebido. Veja-se, acima de tudo, o equilíbrio cuidadoso, mas completamente natural das sentenças, de modo que a antítese é seguida pela síntese. Cláusulas breves e vigorosas são seguidas por sentenças longas. Tudo isso torna o quarto evangelho um livro muito belo. No prólogo 1, do 1 ao 18, o modo pelo qual uma cláusula é adicionada a outra pela repetição de uma palavra-chave, de forma que as sentenças são unidas como placas entrelaçadas, relembra a epístola de Tiago, o irmão do Senhor. Veja meu livro Bible Survey. Assim, em João 1, 4 ao 14, observamos: nele estava a vida, e a vida era a luz. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram nela. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Confira 1.1 e 1.10. Entre as palavras características do quarto evangelho se encontram as seguintes: agatal, aletheia, aletes, aletinos, amartia, amen, amen, gnosco, cisome, sosa, teopel, soé, eu acho que é zoé aqui, né? Zoé, aionios, zaios, crises, logos, marturel, aral, pater, pisteuo, aemei, on, scotia, oiléu. João é rico em contrastes, tais como luz e trevas, espírito e carne, terreno e celestial, do alto e da terra, vida e morte, amar e odiar, alegrar-se e lamentar-se, preocupar-se e confiar, ver e se tornar cego. Não é nosso propósito fornecer uma gramática joanina completa. Isso já foi feito por outros, como, por exemplo, A. Abbott, Johannine, Grammar, Londres, 1906. Pontos importantes de gramática e sintaxe são mencionados no próprio comentário na medida em que ocorrem. Além disso, são também fundamentais para a tradução que é apresentada. Faz-se necessário um comentário especial a respeito de 3 tipos de construção. Eles ocorrem com grande frequência no Evangelho de João. Referimos-nos às sentenças condicionais cláusulas ina e cláusulas oti. Alguns comentários discorrem muito pouco sobre elas. Outros, incluindo alguns dos melhores, comentam sobre algumas dessas construções, mas não sobre outras. Às vezes, uma cláusula oti, realmente controversa, não recebe qualquer comentário. Podemos facilmente perceber a razão disso.
É simplesmente impossível cobrir cada ponto da gramática em um comentário. Se alguém tentasse fazer isso, precisaria escrever um conjunto inteiro de livros para cada um dos evangelhos. O método que seguiríamos tem certas características que, assim cremos, o recomendam. Grupos e subdivisões são descritos para cada um dos 3 tipos de cláusula mencionados acima. São explicadas as passagens difíceis nas quais tais cláusulas ocorrem. Designa-se a cada cláusula sua própria coluna. Cremos que este tratamento das cláusulas que ocorrem frequentemente tem as seguintes vantagens. Número 1, abrangência. Tentou-se classificar todas essas cláusulas de modo que em uma olhada se possa perceber onde cada uma se encaixa. Número 2, economia de espaço, porque seria necessário repetir diversas vezes em um comentário explicações como a seguinte. Essa é uma sentença condicional contrária aos fatos. A prótase apresenta ei com o indicativo passado. A apódose tem o indicativo passado com an. Como o tempo imperfeito ocorre em ambas as cláusulas, sabemos que a sentença se refere a uma situação irreal presente. Um método mais simples pode evitar uma centena desses curtos parágrafos sobre sentenças condicionais e outras sentenças sobre cláusulas ina e ot, não consumindo assim o espaço que pode ser usado para outras observações importantes. Consequentemente, nesse comentário do quarto evangelho, sempre que uma sentença condicional ocorre na tradução, há uma breve nota de rodapé declarando que ela pertence ao grupo 1D ou 3A1, o outro grupo qualquer. Veja a seção classificação de sentenças condicionais no quarto evangelho abaixo. Ali se encontrará a explicação do grupo ao qual a sentença pertence e também a coluna na qual ela é classificada. Quando o significado de ot ou de ina for muito óbvio, não se fará comentário especial no texto. Se for controverso ou debatido por alguma razão, haverá uma nota de rodapé indicando onde é explicado. As notas de rodapé acompanham as traduções. Número 3. Legibilidade. Mesmo quando alguém não é fluente em grego, uma ocasional palavra em grego ou uma observação técnica não incomodam. Mas se há muito material desse tipo em um comentário, a pessoa logo desiste desanimada. Portanto, também por esta razão, é provavelmente melhor separar até certo ponto o material gramatical recorrente do comentário propriamente dito. Aqueles que leem grego apreciarão a tentativa que fizemos de fornecer uma classificação completa. Isso facilitará a comparação com pontos similares de gramática nos sinóticos. E, por exemplo, no Apocalipse. Classificação de sentenças condicionais no quarto evangelho. Há 3 grupos principais de sentenças condicionais como segue. Sentenças condicionais simples ou de primeira classe. Neste caso, a condição é assumida como fato verdadeiro. Se a condição representa realmente um fato ou não, isso não altera o formato da cláusula condicional. Nesse tipo de condição, a prótase apresenta ei e algum tempo do modo indicativo. Isso se harmoniza inteiramente com a ideia do indicativo, pois este modo é usado para a declaração de fatos ou fatos assumidos. Se a prótase é negativa, usa-se a partícula negativa ou on. A apódose de uma sentença condicional como esta pode ser uma declaração de fatos. 13.14. Expressa pelo presente do indicativo, pode ser uma questão. 1.25. Também no indicativo, como o tempo presente, em praticamente todos os casos, pode ser uma predição. 11.12. No futuro do indicativo ou ainda uma ordem. 7.4 no imperativo. Sendo assim, no quarto evangelho, as sentenças condicionais de primeira classe se subdividem
subdividem dessa maneira: prótase e apódose. Letra A. Condição assumida como fato verdadeiro indicativo: auristo, presente, auristo, perfeito com sentido de presente. Declaração de fatos, indicativo, e aí tudo em presente. Daí por diante vai estar futuro, auristo, presente, perfeito e auristo. É isso aí. Sentenças condicionais contrárias aos fatos de segunda classe. A condição ou premissa é assumida como estando em conflito com a realidade. A prótase apresenta ei com o passado do indicativo e a apódose apresenta o passado do indicativo como an, usualmente. Uma sentença condicional contrária aos fatos que se refere ao tempo presente assume o imperfeito em ambas as cláusulas 15.19. Uma sentença condicional contrária aos fatos que se refere ao tempo passado apresenta o auristo ou o mais que perfeito em ambas 14.7. Contudo, às vezes há uma mudança do tempo presente na prótase para o tempo passado na apódose 14.28 ou do passado para o presente 15.22. Na prótase, a partícula negativa é me, o que não surpreende tendo em vista que se declara algo contrário aos fatos. E aqui vão ter tabelas, né? Tabelas do auristo, do perfeito, do mais que perfeito. Que são essas características aí, né? E vai explicar isso aí. Aí vai dar a classificação das cláusulas ina no quarto evangelho. Uma das características do quarto evangelho, grande frequência de ina, muitas vezes com sentido subfinal ou não final, mas ainda mais frequentemente visando expressar propósito. Para explicar isso, alguns defendem que este é simplesmente o koiné vulgar pelo qual o autor demonstra grande preferência. Outros sugerem influência do aramaico. Sem dúvida, ambos os fatores devem ser levados em consideração. E não é possível que na raiz de ambos haja um outro fator, ou seja, que em qualquer língua há uma preferência pela análise mais do que pela síntese. Uma preferência que certamente se impõe com o tempo. Hoje, por exemplo, o infinitivo simplesmente sumiu da língua grega. Após fazer estudo independente do uso de ina no quarto evangelho, de acordo com o texto do Novo Testamento, um Grace, organizado por D. Eberhard Nestlé e D. Erwin Nestlé, 20ª edição de 1950, chegamos às conclusões tabuladas nas colunas das próximas páginas. A coluna 1 registra todas as cláusulas ina que, como entendemos, expressam propósito. Após cada referência nesta e nas outras colunas, há uma indicação do tempo da voz para todos os verbos que aceitam objeto e são transitivos e do modo do verbo ou verbos que se seguem a ina. No texto do Evangelho, o verbo em questão não segue necessariamente ina, mas pertence a ela. Assim, em 14.3, o verbo descrito na coluna não é eimi, mas et. Quando a descrição do verbo é precedida por neg ativo, o texto apresenta ina, me. Em todos os casos em que ina expressa propósito, foi retratada como de forma que ou para que em nossa tradução. Uma boa ilustração de ina em uma cláusula de propósito é 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que, ina, todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui o ina é para que, né?
para que todo o que nele crê. A coluna 2A registra todas as cláusulas. A coluna 2A registra todas as cláusulas inas com funções como letra A, sujeito de uma sentença inteira ou de uma cláusula maior dentro da sentença. Letra B, complemento subjetivo. Letra C, oposto do sujeito ou de seu complemento. Ou D, modificador de algum destes três. A cláusula ina de 434 fornece uma boa ilustração. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ina poio shai teleiouso. A coluna 2b indica as cláusulas ina com funções como letra A, objeto de uma sentença inteira ou de uma cláusula maior dentro da sentença ou ainda de uma expressão, ou B, seu oposto, seu aposto. Verbos como pedir, orar, suplicar, requerer, ordenar, designar, etc. Em geral, apresentam uma cláusula ina como objeto. Uma ilustração desse tipo de cláusula se encontra em 17:15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ina ares ao, ina tereses. Quando ina é seguida por uma cláusula sujeito ou uma cláusula objeto, coluna 2A ou 2B, em geral é traduzido como que. Em outros casos, o infinitivo substitui toda a cláusula ina. A expressão de forma que não foi usada para traduzir estas cláusulas. Substituir uma cláusula ina por um infinitivo é inteiramente legítimo. Isso fica claro ao se comparar João 27 com Lucas 3,16, em que este usa o infinitivo e aquele usa uma cláusula ina. Ambos expressam pensamento idêntico. A coluna 2C indica as cláusulas inas de resultado. Uma das mais claras é 9.2, pois se fosse dado a ina sua total força télica, teríamos um significado dificilmente possível. Temos de admitir que alguns falam de predestinação mesmo neste caso, se não humana, então divina. Contudo, é certamente bem mais natural e simples entender este ina como indicativo de um simples resultado, de forma que traduzimos Rabi, quem pecou, este ou seus pais, de modo que este nascesse cego. De modo que, tá ina, né? Na maioria dos casos é bem claro o sentido em que ina é usada. Entretanto, há casos em que excelentes gramáticos, intérpretes chegaram a conclusões opostas. Algumas autoridades, especialmente na escola antiga, se recusam a admitir que ina, alguma vez, introduza uma cláusula resultado. Porém, se ina, confira o latim ut, pode ter um sentido equibático no grego posterior fora do Novo Testamento, não há motivo para defender que não possa ter este sentido dentro do Novo Testamento. A língua afinal é algo vivo. Nunca é sábio limitar o sentido das palavras de forma muito restritiva. Todavia, outros vão para o extremo oposto e se recusam a perceber propósito, até mesmo em passagens que falam sobre o cumprimento de profecias, por exemplo, 3:18. Além disso, estenderiam bastante a lista de cláusulas ina de resultado contra a opinião destes. No entanto, permanece o fato de que a ideia de propósito é predominante neste Evangelho 1:7-8, que a história, particularmente aqui a história redentora, mas as duas não podem ser separadas.
é vista como a realização do plano e da vontade de Deus, e que neste plano o momento ou hora exata em que cada evento da história da redenção ocorrerá já foi designado. Este evangelho crê na predestinação do início ao fim, como fica evidente a qualquer estudioso que o leia todo de uma só vez. Consequentemente, devemos considerar as cláusulas quer dizer, sem plural, de cumprimento profético, sua força télica total. É verdade, obviamente, que às vezes é difícil determinar a diferença entre cláusulas de propósito e de resultado. Deve-se deixar certa margem para diferenças de opinião honestas. Por exemplo, em casos como 540 e etc. e outros, alguns, para preencher a lacuna entre propósito e resultado, falam de resultado contemplado. No caso 540, 65, 936 e 1429. Outro problema que nos confronta é a distinção fina que às vezes deve ser feita entre cláusulas substantivas, por um lado, se sujeito ou objeto, ou seja, se pertencem à coluna 2A ou 2B, e cláusulas de propósito, coluna 1, por outro lado. Pode-se questionar, devemos considerar todas as três cláusulas INA de 17 e 21 como cláusulas de propósito? Ou devemos considerar a primeira e a segunda como cláusulas de objeto e a terceira como de propósito? Preferimos esta última alternativa, visto que as duas primeiras cláusulas parecem ser controladas por um verbo de pedir, enquanto a terceira se diferencia substancialmente no formato. No entanto, a primeira alternativa tem entre seus advogados famosas exegetas. Eles podem apelar para 17.22b e 23a, em que cláusulas similares em conteúdo e duas primeiras do verso 21 geralmente são consideradas como cláusulas de propósito. Felizmente, porém, as interpretações resultantes não variam muito, quer se adote a primeira ou a segunda alternativa. Tendo em vista que foi mencionado acima, fica evidente que o exposto nas colunas a seguir deve ser considerado como não mais do que uma tentativa honesta de precisão. Cremos que a classificação está correta, na maior parte. Quanto a estatísticas, observe o seguinte: as cláusulas INA finais, coluna 1, ultrapassam 100, enquanto as não finais, colunas 2A, 2B e 2C, chegam a cerca de 40. Sendo assim, a proporção de cláusulas INA finais para não finais no quarto evangelho é de 5:2. A proporção de auristos para presentes e uns poucos perfeitos perifrásticos de subjuntivo do grupo inteiro de cláusulas INA é pouco mais de 2:1. A proporção de cláusulas positivas INA para negativas INA-ME é de aproximadamente 7:1. Há também algumas cláusulas mistas, um verbo negativo, outro positivo, como em 3:16. Então aqui vai vir as tabelas, né? Falando cláusulas finais, sujeito, cláusulas finais, né? Aí vai estar esse negócio auristo, subjuntivo, auristo passado do subjuntivo, presente do subjuntivo, o sujeito vai estar presente do subjuntivo, poieso, auristo, do subjuntivo também tem forte apoio, e daí por diante. Vão ter as tabelas explicando esses termos que ele estava falando aí. As tabelas explicando os termos para se entender como que foi traduzido, né? Entender corretamente os termos, né? As traduções. Buscando-se uma precisão para uma tradução correta, perfeita, né? Classificação de cláusulas OTI no Evangelho de João.
Neste evangelho, oti ocorre muito mais frequentemente do que em qualquer outro. Há 3 usos principais: causal, declarativo e recitativo. Aproximadamente 1/3 dos exemplos é causal, pouco acima da metade é declarativa e 1/9 é recitativo. Especificamente, número 1, um oti causal pode ser traduzido como por, porque, desde que, veja a coluna 1 adiante. Número 2, um oti declarativo introduz uma cláusula que é objeto direto de verbos como declarar, testificar, dizer, ver, pensar, ouvir, lembrar, saber, etc. Tal cláusula pode ser denominada de discurso indireto quando o termo é empregado em seu sentido mais amplo. A tradução é que, veja a coluna 2 adiante. A lista também contém alguns exemplos que não são estritamente declarativos. Assim, 3:19 é apesegético. 14:22 provavelmente consecutivo. Em 6:46 provavelmente temos o uso alíptico, não quero dizer que, etc. Número 3, um oti recitativo introduz uma citação direta. Em nossa língua reproduzimos isso por meio das aspas. Neste evangelho, quando o autor cita Jesus diretamente, após as palavras ele disse, em geral, ele omite oti, veja 18:5. Quando outras pessoas são citadas diretamente, suas palavras são introduzidas por oti, 1:20 e 9:9. Entretanto, há diversos exemplos de discurso indireto, coluna 2, em que Jesus é representado citando seus próprios ditos anteriores. Aqui o oti declarativo é usado. 1:50, 6:36 e 8:24, etc. A tendência presente é considerar oti após amém, lego como recitativo. Na grande maioria dos exemplos, o significado distinto de oti fica imediatamente evidente a partir do contexto. Assim, em 8:47, onde oti é precedido por sia, touto, o sentido causal é evidente. Também após dizer ver, etc., geralmente se percebe o uso declarativo sem dificuldade. Veja, por exemplo, 4:20. Também é bem claro que em 1:20, oti deve ser recitativo, nenhuma mudança da primeira para a terceira pessoa, e que em 4:51 é declarativo, mudança da segunda para a terceira pessoa. Também há casos em que oti pode ser declarativo ou recitativo sem afetar o sentido, por exemplo, em 4:37. Contudo, às vezes, oti cria problemas. Observe os casos seguintes, 2:18. Aqui, assim, parece preciso ir além do declarativo simples que para reproduzir o sentido de oti. Os judeus certamente não pretendem dizer que sinal nos mostra para provar que está fazendo estas coisas. Eles não questionavam o fato de que Jesus tinha realmente purificado o templo. O que desejavam saber era como ele podia justificar suas ações, que boa e legítima razão ele podia apresentar. Isso indica que oti tem um sentido causal. Traduzimos assim que sinal nos mostra para fazer estas coisas. O verbo grego taumazo pode ser usado de forma absoluta ou com um acusativo de pessoa ou coisa. Uma vez que se compreende esta última construção, a saber que o verbo pode ter um objeto e que este objeto pode ser uma palavra simples ou até uma cláusula inteira, é fácil perceber que o oti que segue o verbo pode ser declarativo, introduzindo uma cláusula que. O verbo tal como é usado em 3.7 e 4.27 não difere grandemente de verbos como declarar, testificar, dizer. Veja o ponto 2 acima.
os quais geralmente assumem um OT similar, antecipatório e declarativo. Portanto, embora em 3.7 ou 4.27 não faça muita diferença no sentido final, se a tradução for que ou porque, preferimos mesmo assim a tradução que. Em 5.28 a situação é diferente. Aqui o objeto do verbo me taumazete não é uma cláusula, mas um pronome touto. Além disso, touto evidentemente se refere ao que precede. Não antecipa aqui, pois se o fizesse, isso significaria que Jesus disse aos judeus para deixarem de se maravilhar sobre algo que não tinha ainda lhes contado, a saber, os detalhes sobre sua ressurreição física futura. Sendo assim, a cláusula me taumazete é completa. Então quer dizer que a página 70, né, que vai parar aqui, esse vídeo vai acabar bem aqui, porque e aí vai ser feito outro vídeo com a continuidade dessa introdução do comentário de João.